temporão. Num beijo que nem chegou a ser de amor, é onde estou agora. Era a terra infértil de novo, e eu ali me semeando. Não sei que doença nos meus olhos e nos meus sentidos. Era superficial e fogo, e eu ali me semeando. Trovões e relâmpagos alertavam da chuva, que não veio. Por que se injetou na dança, nos planos, nas ancas, se não era para durar? Tudo que é demais não cabe, e em silêncio recolhi as minhas sobras. Morri semente, sonhando com podas. De mim, com o mesmo dedicar que uma ave cuida do ninho. E quando eu assim passarinho achar que já é hora de voar, não tente nem um tantinho impedir-me de alçar. Olá, está no ar mais um Passeio no Mundo Livre especial, hoje na Biblioteca Padre José de Anchieta, em Perus, e a nossa convidada de hoje, eu tenho a honra de receber a querida Bárbara Leite. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, ao Passeio no Mundo Livre. Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui nessa tarde gostosa com vocês. Obrigada. E eu começo, Bárbara, perguntando para você como e quando você começou a escrever. Quando e como? Para falar isso, eu preciso falar do meu primeiro contato com poesia. Vou falar de poesia, né? Eu tinha, acho que 10 anos de idade, quando na escola que eu estudava tinha um livro pra gente ler, que era Para Gostar de Ler. Daí eu fui apresentada a Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Mário Quintana, assim, de uma vez só, assim, gente, eu quero fazer isso também. E fiquei com isso na cabeça. Aí acho que no ano seguinte morreu uma professora que tinha me dado aula na terceira série, aquilo me doeu muito. E aí foi a primeira vez que eu vi que eu podia transformar o que eu estava sentindo em palavras. Então meu primeiro poema foi para essa minha professora. Foi lá, com meus 11 anos de idade. E aí você começou a escrever a partir dos 11. E que outras coisas te inspiraram? Amor, paixões de adolescente, alguma tristeza, até alegria? O que me inspira sempre é a realidade. Tudo vem da realidade, do que se sente. Eu digo que até pode ser inventado, mas é um inventado que se tornou real antes de ser passado para o papel. Então a inspiração a gente tira de tudo, do encontro com o desconhecido na rua, do que a gente sente, o amor. Eu vou te pedir, você falando de amor, vou te pedir para você que você fale uma poesia de amor aí, para a gente abrir o programa já no início falando de amor. Falar de amor. Então eu vou declamar o Comício do Amor Insano. Se eu pudesse, eu te daria afagos pretensiosos e uma tarde inteira no parque. Te daria mão enquanto distraídos vagássemos a cidade. Eu te daria novembros inteiros e madrugadas em claro. Eu te daria o roteiro do mais bonito conto de fada. Eu doaria o meu outono e as cores da aquarela. Te daria meus talentos culinários num jantar à luz de velas. Te daria o emaranhado do cabelo e a olheira de uma noite mal dormida. Te daria o pesadelo de uma bela adormecida. Te daria rugas, irritações, o meu pior. Te daria luvas, peregrinações, o meu melhor. Te daria estaca, um beijo, um afago. Te daria estrada, bem feito, uma praga. Te daria histórias, momentos, lembranças. E depois da tempestade, furtaria a paz que traz a bonança. Te daria mistérios, hemisférios, meu podre. Te daria critérios, sacrilégios, viagem para Londres. Se eu pudesse, eu escolheria. Mas quem disse que o amor vive em democracia? Bárbara Leite.
livro especial hoje recebe a escritora, a poetisa Bárbara Leite. E eu continuo perguntando, Bárbara, eu estava perguntando, acho que já foi um pouco dito isso, que está aqui as perguntas sobre o que você escreve, o que te inspira na rua, é uma pessoa, é uma árvore, é uma folha, e qual é o teu momento de criação? Porque existe uma grande, essa é uma pergunta que eu insisto com as pessoas, que é uma grande curiosidade, em que momento você escreve? É de madrugada, quando você acorda e pega o caderno e escreve, dorme com aquele caderninho do lado da cama, no criado mudo, é no ônibus, é no metrô, você tem um momento específico para criar, ou baixa aquela entidade lá que você cria? É mais ou menos isso, mais ou menos uma entidade mesmo, assim, no meu caso, né? Acho muito bonito as diferenças entre criação dos escritores. Tem gente que tem o ritual de parar e escrever todo dia, aquela coisa. Eu não consigo ser assim. Para mim é um momento de conexão. Eu fico meses sem escrever nada e daí de repente se abre assim. Tudo vira poesia na minha frente. Olha, poesia. Daí é nessa hora que eu pego e escrevo. Eu respeito muito isso. É o que está pedindo. Então, e aí tudo vira poesia. Não tem muito... Todo fato, tudo que acontece vira poesia, mas é na hora. Tem esse verso aqui, caramelos e almofadas. Eu estava indo dormir, por exemplo, eu apaguei a luz, vamos dormir. Aí eu tô lá deitada, daí vem uma frase na minha cabeça, um mundo de caramelos e almofadas, um mundo de caramelos e almofadas. Eu morrendo de sono, eu vou ter que levantar e anotar isso, porque senão isso vai se perder e eu não posso perder esse verso. E daí eu levantei, escrevi esse trecho, daí no dia seguinte eu acordei e escrevi o poema inteiro. Então, processo aqui. Um processo vai acontecendo. Me fala desse livro, quando ele foi lançado, como foi o processo de elaboração dele? Você sofreu porque tinha bastante poesia para escolher entre elas, ou você teve que escrever para compor o livro? Então, o Caramelos e Almofadas são poemas que eu escrevi entre 2007 e 2011, que foi quando o livro foi lançado. 4 anos de criação. Eu tinha criado um monte de poemas que eu não via uma coerência. Eu não fiz esses poemas pensando num primeiro livro. Eu escrevia. E aí, quando eu pensei em escrever um livro, eu falei assim, qual que é a lógica disso tudo que eu escrevi? Porque sempre tem, né, uma costura do que a gente está fazendo sem a gente nem saber por quê. E aí eu comecei a organizar. Aí eu separo Caramelos e Almofadas em 6 partes, que são os sentidos, e o 6º sentido é a intuição, né? E aí é Caramelos e Almofadas. E aí eu comecei a encaixar os poemas dentro dessa lógica, fui percebendo o que tá, um monte de coisa, tirei. Tem poema que eu deletaria hoje do livro, porque tem coisa que eu falo, como que eu achei que isso era legal para estar no livro, mas eu acho que faz parte. É a mudança, né? Sim, eu acho que é fiel ao que eu era em 2011, assim. Para mim, em 2011 isso aqui estava perfeito. Eu acho que é muito legal a gente se aceitar como que a gente é hoje, a nossa verdade de hoje. Se isso não fizer sentido daqui a 20 anos, tudo bem, mas fez sentido quando ele foi criado. E ainda faz muito sentido para mim. Me fala um pouco da tua ligação com a música, porque eu sei que você tem uma ligação com música. Recentemente eu a encontrei em um show inusitado, assim, que eu não esperava encontrá-la, e nos encontramos num show, mas eu sei que você tem amizade com alguns colegas bem bacanas, o Vilani, o Heitor Branquinho. Isso, meus parceiros. E me fala um pouco da tua ligação com a música. Minha ligação com a música, por incrível que pareça, é muito mais forte do que com a poesia. Estava pensando nisso, porque assim, eu sou escritora, mas eu também sou administradora de empresas. E conciliar essas duas realidades às vezes é muito sofrido, porque eu fico 9 horas dentro de uma empresa e o que eu posso fazer dentro da empresa, o que eu sempre fiz a vida inteira, não adianta. Se tentar me proibir, eu me peço demissão, é ouvir música. Eu ouço música o dia inteirinho. Então, eu sou acostumada, eu consigo prestar atenção no que eu estou fazendo, eu consigo prestar atenção na música. Então, a música ela é minha companheira diária. Nos 2 prefácios do livro, as pessoas que escreveram, elas falam sobre essa musicalidade dos meus poemas, porque a minha grande
referência artística, assim, a coisa que mais pesa é a música. São as letras de canções, isso vai entrando no meu inconsciente e isso vem pro meu escrever. E aí comecei a fazer letras de música, né? Claro, porque tem essa briga de letras de música, poesia, letras de música, poesia. Outro dia eu fui num recital da Alice Ruiz e ela falou que era um concurso de poesia, ela só mandou letras de canção para ver o que ia dar. E foi aprovado e tal, então é muito discutível isso, né? E você tem algumas parcerias? Tenho. O Villani, já estreiei assim com o Villani, que eu sou abusada, né? O Villani, incrível. Ele e Rafa Moraes, meu primeiro parceiro na música Conto de Fada, e daí veio. Mandar um abraço pro Marco Villani. Villaninho, beijo. Um abraço para você, que é um grande talento da música brasileira e que eu curto bastante. Daí depois veio o Branquinho, tem a Cris Olímpio, e os meus parceiros mais recentes, o último é o Daniel Conte, que a gente fez uma música linda que chama O Breu do Outro. Estou apaixonada nessa música. Hoje, um dia de chuva, um domingo, realizei o grande sonho feminino. E foi do jeito que sempre imaginei, sem padre, sem igreja, sem salão, sem véu, sem grinalda, sem anunciação. Eu, a paixão e ele. E meu homem é encantador. Vejo o seu coração pulsar em palavras. Não precisa me dizer que é um sedutor. Não sou mulher que casa enganada. Não me importa ser só desde agora, e nem inexistir tempo para nós dois. Quem sabe, nem disso se precise. E se precisar, deixo isso para depois. Hoje eu não penso nisso. Eu, Bárbara Leite, a 10ª esposa de Vinícius. Eles são muito novos para saber. Vinícius de Moraes é um grande poeta brasileiro, letrista também. E ele era muito apaixonado, muito intenso. Ele se casou 9 vezes em vida. E eu sou a 10ª esposa de Vinícius de Moraes. E a última. Que privilégio, né? Eu ouvi esse poema no Politeama Sarau de Verso. Isso. E eu queria que você falasse um pouquinho da história do Politeama, porque é um sarau que acontecia na Vila Madalena, muito bacana, aberto a todos, e eu participei algumas vezes. Eu queria que você falasse um pouquinho da história, porque fez parte do cenário de um momento em que os saraus estavam surgindo e com grande evidência, e é um sarau importante que eu participei, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho da história do Politeama, como é que foi a experiência na época. Foi assim, o Politeama nasceu do encontro que a gente fazia na casa do Villani. Eu conheci o Villani num show do Sesc Consolação e não sei como que foi, resumindo a história, da outra vez eu estava dentro do quarto dele com um monte de gente fazendo sarau. Foi assim que começou o sarau. E a gente chamava de Clube da Santa Cecília, que a gente se reunia ali na Santa Cecília. E aí aquilo começou a ficar muito gostoso. A gente falou assim, pô, a gente podia levar isso para um espaço público, para a gente dividir esse momento gostoso, abrir para quem quiser participar. E aí a gente foi, o primeiro que a gente organizou foi no Miscelânea Cultural, outubro de 2007, acho que foi. E lá a gente fez o primeiro sarau de verso, Villani, Thiago Rocha, Branquinho acho que ainda não tinha chegado, Branquinho chegou um pouco depois, que eram as pessoas que estavam ali à frente. E a proposta do Politeama era o encontro de todas as artes, palco livre. Então era chegasse, ia se apresentar, dança, poesia, curta, o que chegasse, interações. Uma época muito boa, tenho muita saudade do Politeama, grandes encontros, grandes terças-feiras. Que bacana, eu lembro no Caretas e depois no Fidalga. E aí foi daí fechou o Fidalga e aí ficou difícil tudo. E como você vê, Bárbara, o movimento dos saraus na cidade de São Paulo? Como é que você enxerga, já que são passados aí mais de uma década de movimento? Eu acho o sarau uma preciosidade. Eu tenho notado uma explosão de saraus em São Paulo, que ao mesmo tempo que é muito bom, eu acho que divide. Então, são muitos saraus acontecendo o tempo inteiro. Então, acaba que desagrega um pouco, na minha opinião. E vai perdendo a força da união e vai segregando cada vez mais. E eu acho que o barato do sarau são os encontros, assim. O Politeama a gente costumava chamar
que antes de ser um encontro de artes era um encontro humano. Porque eu acho que a finalidade na arte tudo é trazer a gente para a nossa humanidade, para aproximar todos nós da humanidade, assim. O mundo está precisando muito disso, inclusive. De aproximação e não de divisão, né? Aproximação. Sim. E aí tem saraus que eu não concordo com pagamento de entrada num sarau, onde os artistas se apresentam e eles não têm uma ajuda de custo, eles não têm nada, então isso fica exclusivo para a organização. Eu não acho isso muito bacana. Também não acho que tem que ter o nome de sarau, shows definidos. Isso é uma outra coisa, mas sarau, no meu entendimento, e que é claro, isso é apenas a minha opinião, é um espaço para a gente compartilhar. Sarau é isso. Eu vou perguntar, Bárbara, como você vê a participação feminina no movimento dos saraus, no movimento, no contexto atual? A mulherada está dominando o mundo, né, Galdino? Assim, não é só no contexto literário. Mulheres, vamos em frente. A última eleição foi uma grande prova disso, né? A gente teve 3 candidatas mulheres e um candidato homem na primeira colocação de presidência. Eu achei isso tão bonito e eu achei isso tão forte para mostrar o quanto as mulheres estão... o feminismo não luta para que a mulher seja mais do que o homem. O feminismo, ele luta pela igualdade do espaço. E eu acho que a literatura tem essa preocupação, pelo menos a Patois, que é a editora, ela tem essa preocupação. Ela publica 50% homens e 50% mulheres. Eu acho isso bonito e admirável. E eu acho que está bem equilibrado e que a mulherada está cada vez mais indo ocupando os espaços e participando junto com os homens. Isso é bem importante e em todas as esferas, né? Não só quando a gente fala da participação em movimento social, mas também dentro de uma empresa privada ou numa gestão pública, que a participação seja igualitária e não tenha essa desigualdade que já teve, que já foi muito maior de participação feminina. É preciso que se incentive cada vez mais a participação em todas as áreas, e na literatura não é diferente, tem grandes pessoas escrevendo aí, muitas mulheres escrevendo e fazendo um movimento bem bacana que mostra essa força e buscando, deixando claro que a luta é por igualdade, né? E muita gente, eu até citei uma das meninas que está escrevendo aí, que tem um livro, pela Patois também, a Mariana Teixeira, ter trazido ela aqui, não consegui trazê-la, mas é apenas uma das pessoas que a gente fala, mas tem muita gente escrevendo. Muita gente. E a literatura é isso, né? Qualquer arte, é o registro do que estamos vivendo, né? Ela marca um contexto para você observar no futuro. Então isso está ficando registrado, entendeu? Isso é história. Estamos fazendo a história nesse momento. Bacana. Então, para celebrar essa fala sobre a igualdade, o feminismo, eu queria que você mandasse mais uma poesia antes de eu te mandar uma outra pergunta. Você tem, pode ler o teu livro. Ver. Aliás, você tem o Caramelos e Almofadas e tem o Esmaltes. Esmaltes é o outro livro da Bárbara. Esse foi lançado mais recente. Feminino, né? Esse é bem feminino, lançado mais recente. Esse foi lançado em 2014. Esse aqui é de 2011. Esmaltes, mulheres, aqueles nomes que os esmaltes têm, que eu sempre achei muito poético. Sussurro, jeans, aquela coisa interessante. E aí eu resolvi narrar uma história de amor com nomes de esmaltes. Isso aqui conta uma história, são poemas e todos têm nomes de esmaltes. E aí, deixa eu ver qual que eu posso fazer. Eu acho que eu quero fazer... Posso fazer 3 poemas curtos na sequência? Sim, claro. Porque eu gosto dessa sequência dos poemas da esperança. Sabe aquele inseto chamado esperança? Pois é, eu achei que me visitou e não era uma esperança. Depois me disseram que era uma Maria Fedida. Eu falei, a gente não destrói a poesia, pelo amor de Deus. Era uma esperança e vai continuar sendo. Que é como se fosse um grilinho verde, né? Que aí o pessoal chama de louva-a-Deus, né?
a esperança. Eu falo dessa esperança. Amor, amor, acorda. Eu sei que é tarde, mas preciso te dizer. A esperança, amor, quer dizer, um inseto verde que chamei de esperança, está aqui no meu banheiro. Ela canta alto, amor. Tranquei a porta para ela não fugir de mim. Por isso acorda, amor. A esperança está aqui. Agora você pode dormir em paz. Esse é o primeiro. Aí vem o preto fosco. Amor, amor, acorda. Eu sei que é cedo, mas preciso te dizer. A esperança, amor, quer dizer, o inseto verde que chamei de esperança, está aqui no meu banheiro. Ela está morta, amor. Tranquei a porta para ela não fugir de mim. Ela se findou, amor. A esperança jaz aqui. Como seguir em frente? Aí vem o verde raro. Amor, amor, acorda. Eu sei que é de novo, mas preciso te dizer. A esperança, amor, quer dizer, o inseto verde que chamei de esperança, está aqui no meu banheiro. Ela está viva, amor. Abri a porta para ela não morrer aqui. Será ressurreição, amor. A esperança vive aqui. Era só silêncio, imobilidade e posições excêntricas. Ana. Bárbara Leite hoje num passeio no Mundo Livro, e eu queria falar com vocês que nunca escreveram, que tiveram contato com poesia ou com literatura. A poesia, a literatura é o nome da sua rua, é o nome do seu pai, da sua mãe, é o seu nome. Isso é literatura. Cada vez que você escreve o seu nome, isso é literatura. Então, literatura é uma coisa bacana. E vocês que são bem jovens, procurem ter contato com os livros. A Bárbara começou escrevendo, e aí sobre os seus sentimentos, a gente começa a escrever sobre uma paixão, sobre um amor, sobre um desejo, um sonho, uma vontade, e acaba chegando no livro como a Bárbara chegou no livro dela. Então, vocês podem começar a escrever, ter contato com os livros, isso é bem importante, bem bacana. E esse projeto, Um Passeio no Mundo Livro, busca trazer o escritor aqui para que vocês conheçam, né? O escritor tenha um contato. Se tiver perguntas, pode levantar a mão e a gente passa a pergunta aqui para a Bárbara. Ok? Tudo bem? Não, tranquilo. Bárbara, eu vou te perguntar sobre o mercado editorial. Como é que você vê a questão do mercado editorial? Você que lançou, os seus 2 livros são pela editora Patuá, do Eduardo Lacerda, que tem um trabalho muito bacana, uns livros com bastante qualidade. No geral, como é que você vê o mercado editorial? Para a poesia também, né? Eu falo tanta arte no mundo, fui ser poeta. Poesia difícil de vender, né? De chegar aos ouvidos e tal, mas a gente faz por amor. Eu quando cheguei ali na ordem de Caramelos e Almofadas, a primeira coisa que eu tinha definido para mim é que eu não queria pagar para publicar o meu primeiro livro. Eu queria que alguém acreditasse nessa história, e se fosse para ser, ia ser assim. E nem fui atrás em nada. Aí encontrei um post do Edu, que na época estava começando a patuar, procurando segundo autor. Eu falei assim, eu vou mandar. A única coisa que pode acontecer é isso dar errado. E não deu. Daí o livro, deu super certo. Só que poesia é uma coisa difícil de você conseguir leitores, e é também difícil de ganhar dinheiro. Então, a gente não seremos hipócritas de dizer que temos grandes esperanças em sobreviver com poesia. Eu, por enquanto, não tenho. Talvez encontre o caminho. Eu acho que a poesia ela tem que se apoiar ainda em outras artes. Ela tem que se comunicar com outras artes para isso conseguir ter uma visibilidade e talvez um alcance maior para que um dia ela possa, ou seja, andar junto, sempre andar junto. Bárbara, voltando para a poesia, eu perguntei isso, mas ainda tenho uma curiosidade. Você escreve mais quando você está triste, quando você está alegre, quando você está apaixonada? Porque tem essas pessoas, eu, por exemplo, quando eu estou triste, eu escrevo só a bexiga. Então, você escreve quando? A tristeza é um trampolim, né, para a criação. Vamos! Porque eu acho que é até uma forma de salvamento, assim, no meu caso, quando eu estou muito triste, salvamento, a escrita ajuda a te... Vamos sair daqui, né? Vamos sair desse lugar. Só que eu não quero mais ficar tão triste assim, né? Então eu pretendo aprender a escrever de forma alegre.
Igual diz um amigo meu, fala assim, Bárbara, você já não usa drogas, você já não bebe, sei lá, agora é feliz e o máximo que você vai conseguir escrever é em Larie, tipo, não dá. Tem que ficar triste um pouquinho para escrever, tem que ficar... Não, eu acho que a gente pode transformar, eu acho que a gente consegue transformar a escrita num lugar que não precisa ser triste para escrever. Eu acho que eu comecei a meditar também e Isso te ajudou? Tirar desse lugar de tristeza. A vida não precisa ser tristeza, a gente não precisa morar nesse lugar. E a vida tem um outro lugar de criação que não é... O livro novo não tem nada de triste, esses tem bastante coisa de tristeza. O livro novo, ele vem massa. Te perguntar do teu livro, eu conheço, nós falamos de algumas coisas, meditação, tem gente aí fazendo meditação para sair da tristeza, né, Luz? Para sair da tristeza, fazendo meditação, para sair desse lugar da tristeza. E eu vou te perguntar do teu próximo livro, como é que está a criação do teu próximo livro? Mas antes, qual é a dica que você daria para quem quer escrever poesia? É uma coisa, e a dica para quem quer lançar um livro. Aí depois eu vou chegar no teu próximo livro. Para quem quer escrever poesia, comece escrevendo, lendo e escrevendo, lendo e escrevendo, escrevendo, lendo, escrevendo. Não tem outro caminho. Se permita criar, não seja tão duro, tão... escrevi, isso aqui tá uma merda, rasguei e joguei fora. Não façam isso com vocês. Apreciem o que vocês estão criando. Analisem, vejam como vocês podem melhorar, mas sejam sempre vocês os primeiros críticos. Não esperem que o mundo vai dizer para vocês o que é bom e o que não é. Acreditem no que vocês estão fazendo e leiam que a melhor forma de vocês encontrarem a resposta é vocês sendo esse avaliador. Mais ninguém, é você, é com você, sempre vai ser com você. Não tem mais tic-tac. Os relógios correm digitais. Até o mertiolate, quando eu uso nomear demais. Eu já não ouço o tempo, mas ainda sinto dor. Não tem mais telegrama, sentimento é virtual. E a música baiana resumiu-se em carnaval. Eu já não mando cartas, mas ouço os filhos de Canoa. E diante das mudanças, ando. Diante das andanças, mudo. Diante das mudanças, muda, para plantar lembrança. Bacana. Bárbara Leite, do livro Esmalte, esse é do Caramelos e Almofadas. Esmalte é um livro mais pesado, ele não é muito triste. Não. Mais triste. Não. Vamos de Caramelos e Almofadas. Já tem o nome do próximo livro? Tem previsão de saída? Previsão alguma. Esse livro novo que eu estou escrevendo, eu estou até demorando para... Comecei a escrever e eu estou assustada como ele está vindo assim. Eu falo, gente, é isso mesmo? Assim, não está vindo um livro de poemas, ele está vindo contos. Ele vem através da minha experiência. Eu sempre quis fazer aula de circo. E eu comecei a fazer aula de circo com 34 anos, com toda a dificuldade que os 34 anos impõem a uma pessoa que nunca teve atividade física, né? Não fala isso porque você vai entregando as pessoas, mas se alguém quiser começar no circo, começa agora, vai ser mais fácil. Eu estou chegando nos 34, não me entrego. E eu sou uma pessoa que eu me entrego ao processo de criação. Eu fui para o circo porque eu queria fazer circo, era uma atividade física que eu gostava, envolvia arte. E aí, no meio, sei lá, logo assim que eu comecei, eu falei assim, meu livro novo está aqui, meu livro novo está nesse universo. Eu aprendo muito com o circo, as vivências da vida, assim. Então, quando eu estou fazendo um exercício que o mundo vira de cabeça para baixo, e eu entendo coisas da vida, não do circo. Quando eu executo movimentos do circo, eu estou entendendo a vida, estou entendendo as dificuldades da vida, e o meu livro novo, ele vem daí. Mirei meus olhos de ontem no retrovisor. Chuviscavam fraquezas vendo o voo das borboletas amputadas. Insistiam em encarar o falso, suplicando rações de verdade como salário do mês trabalhado. Ainda não sabe que nem sempre haverá pão na padaria suja da esquina. Nem sempre unhas vermelhas, nem sempre cabides de lamento. Eram ampulhetas viciadas em crer no infinito. E não viam importância em distinguir diferença e indiferença, pois sangra da mesma forma.
Meus olhos de ontem eram restos que precisava enfrentar. Como eram nojentos meus olhos de ontem. Aquiete-se mansinho.